Oiê, seja bem-vindo ao nosso quarto e último devocional do propósito para você conhecer Jesus nessas férias. E bom, hoje o tema é um pouquinho mais forte. Hoje o tema é Jesus, o juiz e o advogado. Bom, eu queria contar para vocês uma história e bom, queria contar uma história que eu ouvi, eu não lembro aonde, mas eu ouvi essa história, ela me marcou muito. Bom, ela fala sobre um cara que ele foi um bandido mesmo, né, que ele foi preso e ele foi posto para julgamento, né, por causa dele ter cometido, né, erros, ter infringido a lei, né. E bom, ele foi, né, pro tribunal e um advogado foi lá e conseguiu defender ele, conseguiu diminuir ao máximo a pena dele, ele conseguiu ser livre, conseguiu voltar. Porém, ele acabou voltando, né, cometeu os mesmos erros e ele foi preso de novo e foi posto a julgamento e, de novo, aquele mesmo advogado foi lá e conseguiu diminuir a pena dele, fez ele não ser preso, né? E, bom, isso se repetiu várias e várias vezes e ele chegou até a conhecer bem esse advogado, ele conversava com esse advogado e esse advogado sempre defendia ele com unhas e dentes, né? E ele ficava o tempo todo defendendo ele, o tempo todo defendendo e conseguia defender e conseguia fazer com que ele não pagasse aquela pena e o tempo todo aquele advogado ajudando, né, aquele cara várias vezes e várias vezes, esse processo se repetia várias vezes e várias vezes. E bom, porém chegou um dia, né, que aconteceu, né, que esse cara, ele de novo, ele foi preso e ele sentou, né, no mesmo lugar de sempre, só esperando, né, o momento que aquele advogado ia voltar para defender ele. E quando ele olhou assim, ele viu o advogado e ele olhou e o advogado tava com roupas mais rebuscadas, roupas mais chiques. E aí ele entrou e falou assim: Nossa, hoje você se arrumou tanto pra me defender, hoje parece que vai ser bom, não sei o quê. E ele falou isso com o advogado, porém o advogado olhou pra ele e falou: Então, hoje eu não vou mais te defender porque hoje eu vou julgar o caso. O advogado, depois de tanto trabalhar, ele se tornou então o juiz. E bom, essa é a nossa história com Jesus. E nesse momento em que a gente está aqui, a gente está sobre a graça, a gente está sobre a graça mesmo de Deus. A gente está no momento em que Jesus ainda é nosso advogado. A gente está vivendo um momento em que Jesus ele ainda está para nos defender. O sangue dele nos purifica todas as vezes que cometemos pecado e ele nos limpa, né, de todas as infrações que a gente cometeu, mas chegará um dia em que Jesus ele não mais vai ser o nosso advogado, mas ele vai ser o juiz que vai dar a sentença para aqueles que escolheram, né, continuar com seus erros, continuar indo ao tribunal, mas ele também dará a sentença, né, de liberdade para aqueles que já estiveram no tribunal, mas que resolveram mudar de vida. Então, hoje vai ser bem um pouquinho mais rápido, mas eu queria deixar mesmo essa reflexão: que cara você vai ser nesse tribunal? Você vai ser a pessoa que decidiu mudar de vida ou vai ser aquele preso, né, que decidiu não mudar de vida porque se acomodou com tudo isso, sabe? Muitas vezes a gente tem se acomodado com o fato de que, Jesus perdoa. Claro que Jesus perdoa, mas às vezes a gente esquece que Jesus ele tem sentimento, sabe? Jesus ele é uma pessoa também. E você não vai chegar em alguém, dar o tapa na cara dela e falar assim: vou dar um tapa aqui na cara de fulano porque ele vai me perdoar depois. Claro que não, você sabe que essa pessoa tem sentimentos, você sabe que essa pessoa vai sentir dor. E é a mesma coisa com Jesus, sabe? Ele tem sentimentos e ele vai chegar um momento em que ele não vai mais poder ser o advogado. Então, que a gente saiba aproveitar esse momento de graça, que a gente saiba aproveitar esse momento em que Jesus ainda está do nosso lado, que ele ainda está disposto, que ele ainda está chamando a gente para o arrependimento, que ele ainda de braços abertos a nos defender, ele ainda é o nosso advogado. Então, que em nome de Jesus você, nesse momento, entenda que Jesus